Quando o assunto é a saúde dos olhos, podem surgir muitas dúvidas. Doutor, é mito ou verdade que o ceratocone pode causar cegueira? É mito. O ceratocone é uma alteração, uma fragilidade da córnea. Isso vai levar ao afilamento da córnea, assim como uma deformidade da mesma, formando uma espécie como se fosse um cone. Como sintomas, isso vai trazer dificuldade de enxergar principalmente à noite, aumento do grau excessivo e embaçamento visual. Muito obrigada, doutor. E agora nós vamos falar sobre um outro assunto que é muito importante também. A medicina fetal tem avançado significativamente, permitindo diagnósticos precoces e detalhados das condições cardíacas dos bebês ainda dentro do útero da mãe. E hoje nós vamos falar sobre a ecocardiografia fetal e o ecocardiograma transtorácico, fundamentais para a identificação de cardiopatias congênitas. E para falar mais sobre esses exames, convidamos a doutora Lorena Segovia, cardiologista pediátrica, que vai explicar um pouco mais sobre a importância desses exames. Seja bem-vinda, doutora! Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a importância do exame de ecocardiografia fetal e também um pouquinho mais sobre a cardiologia nas crianças, né, doutora? Doutora, eu gostaria que a doutora começasse explicando, então, pra gente o que é o exame de ecocardiografia fetal e qual que é a importância desse exame também. Então, o exame de ecocardiografia fetal é um ultrassom na gravidez, né? Então, a gente faz o ultrassom do coração intraútero. Daí consegue determinar, né, se tem algum tipo de cardiopatias. A pergunta, geralmente das mais frequente é por que eu vou fazer de novo se eu já fiz o morfológico e o médico falou que estava tudo bem? Então, a diferença é que nosso, o ecocardiograma fetal, ele é um exame mais detalhado, fixado bem no coração. O ultrassonografista, geralmente o ginecologista, né, que faz, ele se foca mais na parte de 4 câmaras, que a gente chama, né? Daí, com isso, ele determina já 50% das cardiopatias. Só que fica aí nos 50% que não consegue, né, diagnosticar se tem algum tipo de alteração. E por que essa importância de a gente determinar se tem ou não tem uma cardiopatia? Porque tem alguns tipos de cardiopatia que a gente chama canal dependente. Porque dentro da barriga não tem diferença para o bebê, se tem ou não uma cardiopatia, porque a mãe que está dando sangue, está fazendo todo o metabolismo de troca de oxigênio, então não precisaria, dentro da vida intrauterina, ver alguma alteração ou algum risco para o bebê, porque a mãe que está dando todos os nutrientes. Então, a diferença é na hora de nascer. Na hora de nascer, a gente tem que determinar se esse é canal dependente ou não, e às vezes a gente consegue encaminhar a gestante a um hospital terciário onde vai conseguir fazer a cirurgia, porque tem bebês que nascem e logo após o nascimento já tem que fazer algum procedimento para ele conseguir viver mesmo, sabe? Então, qual a diferença? Eu determinei que ele tem uma cardiopatia canal dependente, ele nasceu em Cascavel. O risco de morte aumenta para 30% a 40%, porque ele sai da barriga, a gente tem que dar uma medicação para manter o canal aberto, daí ele tem que ser transferido para o hospital. E, geralmente, o hospital mais perto para a gente é Londrina, depois é Curitiba, então é um tempo que ele tem que ser transferido, então o risco aumenta um pouquinho mais. Então, isso é a maior importância, a gente determinar se essa cardiopatia é ou não um canal dependente, se pode ou não nascer dentro do hospital em Cascavel mesmo, ou poderia já ser encaminhada para o hospital terciário. Certo. Doutora, a gente poderia dar um contexto, explicar um pouquinho também antes quais são essas cardiopatias, quais são os riscos e o que ela representa para o bebê? Então, a diferença que a doutora falou dessas que são dos canais dependentes, explica para a gente também, doutora. Então, a estrutura do coração, elas são 4 cavidades, né? Tem os átrios e os ventrículos, se dividem em direito e esquerdo. As patologias que geralmente a gente chama canal dependente é quando eles não conseguem fazer a troca, que quando o bebê está intraútero, o desenvolvimento é em paralelo, então cada um trabalha independentemente e o sangue está sendo enviado da mãe. Quando o bebê nasce, daí já é em série, então ali já o sangue do lado direito vai para o pulmão
do pulmão volta para o lado esquerdo que vai dar o sangue oxigenado para o bebê se mover. Então, tem algumas patologias, tipo a atresia tricúspide, que ali ele tem como se fosse uma porta fechada entre o átrio direito e o ventrículo direito, então ele não consegue levar esse sangue para o pulmão para depois voltar para o lado do esquerdo, que vai levar o sangue para o corpo. Então, a gente tem que dar de algum jeito sangue que chegue para lá. Então, a gente usa esse canal que estava aberto intraútero, que é o que dava o sangue nutritivo para o bebê, e daí a gente consegue manter aberto com uma medicação que a gente chama de prostaglandina, né? Daí ele mantém aberto até a gente conseguir ou deixar ele aberto por meio de um stent no canal, ou às vezes faça o que a gente chama de shunt central, que é o jeito de também levar sangue para esse lado que não está chegando sangue, porque ela tem uma barreira, que é uma portinha, né? Está fechado. Daí tem essa, que seria a atresia tricúspide, tem também a atresia pulmonar, que também não chega para o lado pulmonar, e tem outras patologias também do lado direito, que a gente chama síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que também está fechada a mitral, não desenvolve a aorta, então também de algum jeito tem que chegar sangue. Elas seriam os mais conhecidos, mais frequentes, mas existem outros também, que é uma das cardiopatias mais frequentes, cianogênicas, fetais, é a transposição de grandes artérias, que na vida intrauterina eles não conseguiram sair do lado direito, geralmente sai o tronco pulmonar, do lado esquerdo a aorta, então ele sai invertido, do lado direito sai a aorta e do lado esquerdo está saindo o tronco pulmonar. Então essas ali também vai continuar trabalhando em série, sabe? Então quando ele nasce, é como se fosse que vai tudo para o mesmo lugar. Então por isso que também a gente tem que dar o jeito de o sangue ir sendo misturado, que isso que acontece geralmente em nosso corpo, né? Uma mistura. E que bacana, e quando a gente fala sobre bebezinhos também, né, criança muito pequenininha, altera todo o desenvolvimento do restante do corpo, né, doutora? É diferente muitas vezes do adulto, que em outras formas o organismo consegue se adaptar, mas o bebezinho ele ainda tá ali na fase do útero, depois quando nasce ele precisa desse desenvolvimento para que o restante do corpo desenvolva, né? Então esse diagnóstico é muito importante também para que todo o restante do organismo desse bebezinho desenvolva corretamente, certo? Exatamente. Daí a gente também estava conversando, né, que existe a possibilidade de fazer alguns procedimentos intraútero, e isso muda muito a vida do paciente mesmo. Então, o ecocardiofetal, idealmente é feito entre as 24 e 28 semanas, pode ser feito antes, né, em algumas indicações tem que começar a partir das 16 semanas, que seria mais para quando tem colagenose, que a gente... tem o lúpus, o síndrome de Jorge, a artrite reumatoide, que eles, pode atacar o feto, né? Daí pode fazer bloqueios, que seria a parte da arritmia mesmo. Então, ali começa com 16 semanas, no ideal entre 24 e 28, ali a gente consegue determinar também se, por exemplo, eu tenho uma atresia pulmonar ou só uma estenose pulmonar valvar, que também vai fazer. O que acontece? Ali, como o sangue não está fluindo, o resto do lado direito não desenvolve. Então, se você chega num tempo certo, você faz as medidas para ver se ele é candidato para fazer uma intervenção intraútero, a gente consegue abrir essa parte que está fechada e o corpinho conseguir desenvolver. Então, o bebê, de ter uma vida que ter que sometido a 3 tipos de cirurgias para ele ter uma vida dentro de tudo normal, ele sai e volta a ser uma criança normal, porque não precisa nenhum tipo de procedimento logo após o nascimento. Então, isso muda muito também a sobrevida do paciente, né? Que bacana. A doutora comentou sobre essa questão da indicação do exame. Anteriormente, nós vimos que nem todas as pacientes realizavam esse tipo de exame, e hoje já é algo mais comum. A doutora poderia explicar também o que mudou também nessa questão dessas condutas, doutora? Bom, a principal mudança mesmo agora é que a partir de 2022 ele faz parte da rotina da gestante, né? E por que fizeram isso?
é que mais ou menos uns 20% dos casos de cardiopatias congênitas têm relação a algum tipo de doenças, uso de medicamento, filhos prévios com cardiopatias, mas tem 80% que não tinha causa. Então, ali ficava bastante quantidade de pacientes que não tinha nenhuma causa. Então, por isso que foi determinado que agora faz parte da rotina, porque daí a gente consegue classificar se esse bebê vai conseguir nascer no hospital normal, se a via de parto vai ser também, qual é a via de parto, mas geralmente é o obstetra que escolhe, né? E também faz a diferença da gente falar, vai ter que fazer medicação, ou também a mãe saber que tem uma cardiopatia, para se preparar, porque tem a maioria das cardiopatias são cirúrgicas, né? Então ali que fica a parte emocional da mãe, tem que saber já que o bebê vai ter que fazer algum procedimento, às vezes o primeiro procedimento é com 3 meses de vida, às vezes é com 6, depende muito da cardiopatia. Então isso que também muda muito para a família, saber o que está acontecendo com o filho, né? Porque nasce e aí às vezes tem que correr para saber o que é muito mais difícil. E toda essa expectativa do nascimento é muito grande, como a doutora disse, né? Você espera que o seu bebezinho nasça e você vá com ele para casa. E muitas vezes precisa desse cuidado, doutora. E outra questão que é muito importante a gente falar também, as causas, doutora. Eu acredito que a doutora comentou que algumas são causadas por doenças que a mãe já tem ou algo do tipo, mas também existem causas que são diversas. A gente consegue ter um contexto geral, então aquele acompanhamento do pré-natal também é muito importante para a mãe logo desde o começo, porque acredito que também interfira na saúde desse feto. Mas existem causas mais aparentes para a questão das cardiopatias ou não? Geralmente, como eu te falei, 20% tem causas. Aí a doença da mãe, a diabetes gestacional pode ter algum tipo de alteração, mas a diabetes prévia é o que mais causa. Daí tem o uso de medicamentos anticonvulsivantes, causa bastante também. Daí as doenças reumatológicas, que elas têm doenças autoimunes, né? Então, geralmente, o próprio anticorpo que está contra a mãe também que é contra o bebecinho. Então, geralmente faz os tipos de bloqueios. Sim. E temos como tratar também, então por isso que é importante fazer desde cedo, mais ou menos umas 14 semanas, a gente vai acompanhando o ritmo do bebê, para ver se em algum momento altera, porque se ele alterar, a gente consegue dar medicamento para ele não ter que nascer e colocar o marca-passo, que também é outro transtorno, porque o marca-passo não vem para bebecinho. O marca-passo é um tamanho grandão para um bebecinho de 3,5 kg, às vezes é muito difícil você instalar, então isso também leva um desespero mesmo do próprio médico, até da mãe, né? Porque é muito difícil você conseguir implantar um marca-passo, um bebecinho de 3,5 kg. Então, se você conseguir evitar, é muito melhor. Certo. Doutora, falando um pouquinho sobre o exame em si, para que as pacientes e o pessoal de casa entenda, ele é uma ultrassom feita convencional, certo? Exatamente, do mesmo jeito que a obstetra faz, a avaliação do ultrassom obstétrico mesmo, a gente só se foca no coração, essa é a diferença. É usado o ultrassom, que ele não tem nenhum risco para o bebê, que ele é ultrassonido, então geralmente não acontece nada se eu faço 1 ou 10 vezes o exame, e é bem tranquilo, depende muito da posição do bebê, né, porque ele também tem que ajudar, e tem que ficar um pouquinho quieto, mas a gente consegue fazer sem problema. Tranquilo. Além do ecocardiografia fetal, tem também o exame de ecocardiograma transtorácico. Qual que é a diferença deles dois, doutora? O fetal eu faço na mãe, né, na intraútero ainda, e o transtorácico eu faço no próprio paciente. Então, como fala transtorácico, a gente coloca o tradutor pelo tórax mesmo, vai direto. Daí, ele tem outras indicações, né? Ele geralmente a gente faz mais quando é recém-nato, ou porque deu um teste de coraçãozinho alterado, ou às vezes porque o pediatra que recebeu o paciente está avaliando, ele escutou um sopro. Certo. Então, geralmente, eles são as indicações para fazer logo após o nascimento. E, geralmente, a maioria dos pacientes que vão para a gente para fazer o transtorácico porque eu tenho alguma alteração na saturação, ou às vezes não ganha peso adequadamente, ou porque também o pediatra escutou um sopro. Certo. E essa questão do sopro, eu acredito que também gere muitas dúvidas, né, doutora? Anteriormente, a gente via, alguns anos atrás, intervenções em todos os casos de sopro. Hoje, a gente já vê também algumas mudanças.
Eu gostaria que a doutora explicasse pra gente o que é o sopro e porque também muda de cada caso essas condutas. O sopro em si é um barulhinho que a gente escuta no estetoscópio, então ele é o som que o sangue está causando conforme vai passando pelas estruturas do coração mesmo. Então ele às vezes pode ou não ser uma causa de doença. E a maioria das mães fala, eu tenho um sopro como relacionando com um buraquinho. Não necessariamente pode ser um buraquinho, pode ser também estenose das estruturas, tipo da pulmonar ou da aorta, também dá o sopro, né, que é o barulho. E às vezes não tem referência a nenhuma doença, e daí a gente classifica como se fosse um sopro benigno ou inocente. Certo. E essa criança que tem esse diagnóstico, ela precisa de um acompanhamento a longo prazo, doutora? O ideal é a gente fazer o ecocardio transtorácico mesmo, porque é o que vai determinar se ele tem ou não alguma alteração estrutural, se ela tem esse buraco entre as cavidades, se esse buraco é benigno, que tem o forame oval patente também, que ele é considerado benigno, não tem nenhuma, não é doença, 1 de cada 3 pessoas tem, não tem nada referente. Ele geralmente não dá sopro, mas às vezes é um achado na hora de escutar um sopro e daí a gente vê, mas também não é para se preocupar. Outra questão que a gente comentou sobre a questão ainda voltando da ecocardiografia, que ele é feito na mãe. Doutora, quando acontece de um caso de ter essa cardiopatia ou alguma alteração, como que funciona também essa questão da conversa com a mãe para explicar um pouquinho do procedimento? É passado para o obstetra dar essa notícia para a mãe ou ali no momento do exame já é alertado essa mãe? Porque acredito que o emocional também interfira muito e seja muito importante nesse momento, né? Geralmente a gente já informa para a mãe na hora de fazer. Porque também quem vai avaliar, que é o obstetra, a especialidade é diferente à minha, né? Certo. Então, geralmente eu vou colocar o diagnóstico, ele pode ter algum tipo de conhecimento, não vai ter a profundidade, como que vai ser o tratamento, como que vai ser o manejo. Então, geralmente, eu já falo para a mãe qual é a doença, quais são os riscos, o que vai ser feito no bebê. E o ideal seria mesmo que quando a mãe ainda o bebê está na barriga, já faça uma consulta com o cardiologista, mas ainda é muito difícil. Até agora não tenho nenhuma gestante tipo de paciente, mas é ideal, porque daí você consegue com mais tempo, porque quando está fazendo o exame, você tem um tempo limite também para fazer, então para você explicar, tirar as dúvidas, que eu falo sempre para a mãe, eu vou colocar aqui para você o diagnóstico, você vai, procura, tenta se informar um pouquinho, o que é a doença, e daí você vê as dúvidas que você tem e tira comigo, que seria o ideal, porque às vezes na hora que eu estou dando a notícia, é um choque muito grande, então eles não sabem do que eu falei, às vezes fica uma coisa só. Então o ideal seria fazer a consulta, eu gosto de fazer um desenho, não é muito ideal, não sou perfeccionista, mas eu faço um desenho para mais ou menos entender o que faz cada lado do coração e qual o probleminha no bebê. Sabe? Certo. Então, essa comunicação é muito importante, exatamente. Ainda mais nesse momento, né, doutora? Que é um momento muito especial para as mulheres e que precisa também desse acolhimento. E, doutora, esses exames são realizados também no São Lucas? A doutora faz esses exames nos bebês e nas mães aqui na instituição também? A gente vai começar agora a fazer o ecocardio fetal e o transtorácico também ambulatorial, porque já se faz uns internados, né, quando precisa, já tem profissional que está fazendo, mas agora vamos começar a fazer ambulatorial também. Então, vai ter dia determinado para isso, vai fazer transtorácico e o fetal também. Que bacana, isso traz também ainda mais segurança, por isso nós temos a UTI neonatal, que recebe os pequenos pacientes, então todo esse serviço se complementa ainda mais para o tratamento dessas doenças e também receber esses pequenos pacientes, né, doutora? Exatamente. E acredito que quando a gente fala sobre doenças do coração e doenças em bebês, é muito diferente por conta do tamanho, como a doutora disse, né? Num adulto, muitas vezes o tratamento é de uma forma e no bebezinho é diferente. Como que funciona também a rotina do médico no dia a dia, então, lidar com pacientes tão pequenininhos, doutora? Eu até vi a última vez um videozinho falando, eu fico com meu bebê tudo pequeno, vou no pediatra e ele fica, até tira a cabeça do bebê e coloca de lado. É que a gente está muito acostumado a pegar, então já tem um jeito, né, de ir pegar no bebê e fazendo as manobras para ir avaliando, então é bem tranquilo por isso, mas a gente faz um jeito para
para não machucar mesmo. Mas eu vou falar, os bebês são muito fortes. Eu trabalhei bastante com pacientes pós-operatórios, né? Quando é adulto, ele fica tudo dolorido, não quer nem mexer. O bebê já, tipo, passou 24 horas, já está sem sedação, ele praticamente já senta na cama. Então, é muito diferente o trabalho entre fazer um adulto e fazer uma criança. Isso é muito interessante, até a gente falar um pouquinho também sobre, no caso de pacientes que precisam, né, bebezinhos que precisam dessas intervenções, doutora, como que é realmente essa questão do pós e das famílias também, de como cuidar desse bebê, se ele tem até mesmo os cuidados com pontos ou não, como que tem sido feito esse tipo de procedimento, doutora? Geralmente, quando o bebê é sometido à cirurgia, ele tem o tempo para sair. Depende da cirurgia, algumas são mais simples, um pouquinho mais complexas, mas o ideal sempre é ficar no lugar que ele fez o procedimento até ele estar bem recuperado. Dependendo, o que é mais frequente, que é uma cardiopatia muito frequente, que é a comunicação interventricular, ele é uma cirurgia muito simples, que a gente fala, tem o buraquinho, faz um remendo, só que tem que fazer coração aberto, né? Então, geralmente, ele é feito, bota geralmente na UTI, já, às vezes sem estar entubado, ele já vem estubado, então fica entre 24 a 36 horas na UTI, depois já vai para o quarto e fica mais ou menos até o 5º dia, que é o primeiro eco que a gente faz, que é o 5º dia de pós-operatório, ver como está tudo ali, se esse remendo ficou bem certinho, se não tem nenhum tipo de alteração, então o bebê, a criança fica lá uns quase 7 dias já dentro do hospital, aí a gente já viu um todo, se está tudo certo, daí a gente dá alta, e vai acompanhando já ambulatorialmente. Certo. E essa questão, então, dos procedimentos podem ser feitos já a partir das primeiras horas, quando... Dependendo da cardiopatia, tem algumas que já precisa ser, tipo, em tempos curtos, né? Dependendo do lugar, alguns centros fazem com 3 dias, às vezes um pouquinho mais, e dependendo também, como eu te falei, dá para colocar o stent no próprio canal, ou às vezes faça um shunt central, que seria como se fosse que coloca um caninho, coloca do lado da artéria com uma veia para poder dar o sangue que está precisando para nutrir esse bebê. E doutora, a gente falando um pouquinho de maneira mais geral, a gente focou bastante na questão dos bebezinhos, mas numa criança maiorzinha que até então estava tudo normal, quais seriam os sinais que é interessante também a gente alertar para os pais prestarem atenção? Geralmente o que mais chama atenção é não ganhar peso adequadamente. As infecções respiratórias, a repetição também poderia ser uma causa, porque tem uma mistura de sangue, então e tem muito mais fluxo indo para o pulmão, então eles têm mais tendência a fazer infecções respiratórias. Outra coisa que às vezes a gente fala ele está acompanhando as brincadeiras com as outras crianças, se você está comparando uma com outra da mesma idade, às vezes ele cansa muito mais rápido que o outro, então esse é outro sinal de alerta. O sopro, que geralmente é escutado para o pediatra, que tem vezes que ele não vai escutar e de repente escuta, porque às vezes não tinha nenhum tipo de repercussão. A gente chama repercussão quando o coração já sentiu essa doença, então o coração já começou a trabalhar um pouquinho mais forçado, então às vezes é ali que começa a aparecer os sopros. Daí isso também tem que chamar a atenção, que daí a gente investiga. A investigação geralmente faz com um raio-x, um eletro e um ecocardiograma, que isso seria tipo uma triagem para a gente ver se está tudo bem, se tem alguma alteração, porque a gente fala que é um quebra-cabeça, a gente vai juntando tudo, a clínica com os exames, o que os pais falam com a gente, o que a gente avalia do paciente, para falar se é ou não é uma cardiopatia mesmo. Que bacana, então é muito importante toda essa avaliação completa. Exatamente. Doutora, a doutora citou alguns dos exames e é muito importante também a gente falar sobre justamente essa questão das tecnologias que são muito importantes para o trabalho do cardiologista, para o diagnóstico das doenças. Então, esse acompanhamento em conjunto, de fato, a doutora poderia explicar um pouco mais sobre, então, quais os aparelhos que são utilizados na rotina para o diagnóstico dessas doenças? Então, o eletrocardiograma, que é aquele traçadinho dos quadradinhos, ele dá uma boa... na hora de olhar, a gente já vê se tem aumento das cavidades, se tem arritmias, se tem algum tipo de bloqueios que a gente chama, né? Então, geralmente isso já vai dar uma sugestão do que se tem ou não uma cardiopatia. Isso é já quando começa a ter repercussão, porque tem vezes que você vê um eletro e não tem nada.
O raio-x ajuda muito do ponto de vista de ver a área cardíaca, para ver se o coração tem um tamanho normal ou ele já é aumentado. E também a gente vê a trama vascular pulmonar, porque o pulmão também tem vasos, né? Como eu te falei, tem muitas doenças que fazem hiperfluxo, então manda mais sangue para o lado do pulmão, então ele fica um pouquinho mais branco, que o ideal é ele ficar preto, né? Que é o que significa que tem ar. Quando ele fica um pouquinho mais branco, é porque ele está indo muito sangue para o lado do pulmão, então ele já está um pouquinho congesto. Daí isso também ajuda para ver se tem ou não repercussão. E o ecocardiograma, que é o que vai determinar para ver a anatomia do coração mesmo. Ver o tamanho, ver qual é a patologia, se tem um buraquinho, se é uma estenose, que fica mais estreito os vasos, se ele tem aumento das cavidades, ele já vai dar uma boa ajuda quanto a isso. Que bacana. Doutora, antes da gente encerrar nossa conversa, que acredito que tenha esclarecido muitas dúvidas também sobre esse assunto que é tão importante, eu gostaria que a doutora deixasse então um recado, uma mensagem e reforçasse a importância de todo esse acompanhamento ao longo da gestação e também posteriormente, quando indicado, para o pessoal que está assistindo, para as gestantes, para os pacientes do São Lucas. Por favor, doutora. Tá bom, então eu vou reforçar, na verdade, que falar do ecocardiograma fetal, que agora já é uma rotina, né? Então, idealmente, a gente tem que fazer para ter segurança do lugar, do parto, como que vai ser feito, né? Para a mãe também estar preparada. Então, idealmente, traz 24, 28 semanas, mas se não dá certo, dá para fazer com uma idade gestacional mais aumentada, no caso de dúvidas. E no caso do ecocardiograma transtorácico, mais para o caso de sopros, ou se não tem um crescimento adequado, ou se tem alguma alteração, como eu falei nas brincadeiras, você vê que o seu filho está ficando mais cansadinho. Então, nesse caso, para ir para o pediatra encaminhar, ou diretamente procurar o cardiologista mesmo. Perfeito, doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas, foi uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite também. O São Lucas 24 Horas fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!